Boa noite. Vamos então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo hoje é o capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. O capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 25. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Pergunta Kardec aos espíritos. São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Então, aqui Kardec trouxe à tona no Evangelho, que trata, esse livro, o Evangelho, trata a parte religiosa da doutrina, que nós já sabemos que a doutrina apresenta um tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. A parte da doutrina que contempla a religião está exatamente aqui no Evangelho. Mas aqui a gente vê que Kardec colocou um assunto, pautou um assunto que muito tem a ver com a questão científica, que é exatamente a encarnação dos espíritos. Nós não vamos abordar hoje a reencarnação, o planejamento reencarnatório. Deixaremos para uma posterior apresentação. Hoje nós vamos tratar da encarnação dos espíritos. Então, se a gente for no dicionário, a gente vai observar que a palavra encarnação significa ato de tomar forma carnal, ou nascer em um corpo de carne. Então, você tem o encarnação, adentrar, entrar a carne. E quem é que vai nascer num corpo de carne? Somos nós, a alma, o espírito. Então, todos nós, como colocou aqui São Luís, vamos passar por este processo para que possamos nos aperfeiçoar, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral, para nos tornarmos espíritos sábios. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de onde saem os outros 4, como a gente já colocou aqui várias vezes, na segunda parte desse livro, no capítulo 2, o título é exatamente
da encarnação dos espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 2, título: da encarnação dos espíritos. E uma das perguntas que Kardec, então, formula aos espíritos é a questão 132, que ele pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação, ou seja, por que encarnamos, né? E, resumindo, a resposta dos espíritos coloca que a encarnação é necessária, que é o caminho para a nossa perfeição, assim como a gente acabou de ler a mensagem de São Luís no Evangelho. A encarnação é um treino para que nós, espíritos, possamos nos despir, deixar para trás as nossas fraquezas e as nossas ignorâncias. Então, a encarnação tem o objetivo de auxiliar o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Na encarnação, continua Kardec neste capítulo, ela faz então uma união da alma, do espírito que somos nós, com o corpo, aquele corpo que iremos utilizar. E quando é que se dá essa união do espírito com o corpo? Essa união, ela começa, porque é um processo gradativo, ela começa no momento da concepção do óvulo com o espermatozoide. Ao se encontrarem, ali começa esse processo da união da alma e do corpo. Tem um livro maravilhoso, muito interessante, pela psicografia do Chico, que é o livro que Renúncia, do Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, que nos conta a história da vinda à Terra de um espírito de alta escola. Ela vem em missão para auxiliar a resgatar um grupo de espíritos ligados a ela pelos laços imortais do coração. É a nossa querida, aquele espírito lindo, Alcione. E ali você vê muito bem que um determinado momento, um espírito que estava para reencarnar, desse grupo ligado a Alcione, mas um espírito necessitado ainda de amadurecimento e de equilíbrio, e ela vem muito até em função desse espírito, ele está para reencarnar, está dialogando com ela, e de repente o espírito, lá numa colônia espiritual, entra no estado de torpor. E aí ela percebe, Emmanuel descreve, que a partir daquele momento tinha havido a concepção do novo corpo dele, um óvulo e um espermatozoide. O espermatozoide tinha fecundado, e ele então entra num estado de torpor, já grogue, e para o diálogo ali com a Alcione, ou com quem estivesse lá naquele momento com ele. Leiam, é belíssimo, o livro se chama Renúncia. Belíssimo livro. Então, ali, a gente está dando esse exemplo, porque ele mostra muito claramente que isso é um processo gradativo. Ele ainda estava na colônia espiritual, mas o processo já tinha se iniciado, e aí o espírito vai, à medida que esse ovo que se forma no momento da concepção vai crescendo, vão passando os dias, as semanas e os meses, esse espírito cada vez mais vai se ligando ao corpo físico, ao corpo de que a gente chamaria do bebê. E Allan Kardec vem, então, e coloca para a gente, no Livro dos Espíritos, que o ser humano, ele, quando encarnado, como eu estou lhes falando agora, estou neste momento da minha existência encarnada, eu tenho o corpo físico, que todos, a princípio, nesse momento, estão tendo a oportunidade de ver. Eu tenho o perispírito e eu tenho a mim, que sou a alma, o espírito. Então, o homem encarnado, ele apresenta um aspecto tríplice, que é o corpo material, o corpo físico, aquele que veio do ovo, do encontro do óvulo com o espermatozoide. Tem a mim, que sou a alma e o espírito, e tem um terceiro elemento, chamado perispírito. E o ser humano, quando ele está desencarnado, ou seja, ele perdeu a carne, então ele passa a ter aspecto duplo. A mim, que sou o espírito, e o
perispírito. Por quê? Porque o desencarnado já está sem o corpo físico. É quando a gente diz que houve a morte do corpo físico. Então, o ser humano encarnado, tríplice, tem o corpo físico, eu, a alma, o espírito, que a tudo dirijo, e o perispírito. E quando eu já estou sem o corpo físico desencarnado, continuo eu, que sou o espírito, e junto a mim o perispírito. Nós já vamos ver o que é o perispírito e conversar bastante sobre o perispírito, porque para que a gente realmente possa entender minimamente o processo da encarnação do espírito, nós temos que falar em perispírito e buscar entender, dentro das nossas possibilidades, o que é o perispírito. Bom, essa questão de perispírito, encarnado ou desencarnado, nós temos o perispírito, é algo novo que Kardec introduziu, que os espíritos falaram pela primeira vez em perispírito, foi através da codificação coordenada por Allan Kardec, já na segunda metade do século XIX, 1857, não. Este conceito de perispírito é extremamente antigo. Por exemplo, no Egito Antigo, os sacerdotes ensinavam que, além do que eles chamavam de Ka, que é o espírito, que é a emanação divina, além do Ka, existia algo chamado Sahu. Esse Sahu era um fantasma propriamente disso, que reproduz exatamente os traços do corpo físico. Na Grécia Antiga, eu vou ler porque é uma ode, é lindíssimo esse poema, eles diziam: amai a luz e não as trevas, lembrai-vos da finalidade da nossa viagem. Quando as almas voltam ao mundo espiritual, trazem marcadas sobre os seus corpos etéreos, em manchas horrendas, todas as falhas da sua vida. E para as apagar, é necessário voltar à terra. Mas os puros e os fortes vão para o sol de Dionísio. Então, aqui na Grécia, por favor, alguém poderia desligar o microfone? Tem alguém com o microfone ligado? Obrigada. Então, aqui a gente vê que na Grécia Antiga ele já falava explicitamente num corpo etéreo. Na Índia também se falava do perispírito, que eles designavam de Sahu. No cristianismo, nós temos Paulo de Tarso, no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, em que ele dizia aos coríntios: há o corpo animal e o corpo espiritual. Esse corpo espiritual seria, então, o perispírito. Tem um livro, aliás, tem um autor maravilhoso, desencarnou em 1926, um francês, um engenheiro, Gabriel Delany. O Gabriel Delany, o pai dele, o Alexandre, era espírita e amigo íntimo de Allan Kardec. E a mãe dele foi uma das médiuns que ajudou Allan Kardec nesse processo de elaboração das obras que a gente chama de Pentateuco, da codificação da doutrina espírita. Gabriel Delany, no livro A Reencarnação, ele nos diz: há nos homens 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, o nosso corpo físico. Há também a alma ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo, que sou eu, essa que está falando, a mente que direciona, que está usando esse corpo físico. E há um terceiro elemento, que é um princípio intermediário que liga o espírito à matéria. Então, ele nos diz, num determinado momento, nesse livro, A Reencarnação, no capítulo 2, o perispírito
que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Aí a gente lembra da palestra da Jurema, semana passada, que nos trouxe várias fotos de espíritos através da médium que doava o ectoplasma, né? E a gente já vai ver daqui a pouco que o que a gente vê naquela foto não são espíritos. O que eu vejo é o perispírito daquele espírito. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, vamos pedir para o César passar um slide que a gente usa até em palestras presenciais e usa também na evangelização, dependendo da faixa etária, mocidade, jovenzinho de 10 anos, ele já tem uma compreensão um pouquinho mais avançada e a gente já leva esse slide que o César está nos apresentando, César. Ótimo, entrou o slide, muito bom. Então, nesse slide, o que a gente vê? 4 vasilhames, 4 recipientes de perfume, lindíssimos, por sinal, né? E aí a gente faz uma analogia. O vasilhame, o pote de vidro, seria o nosso corpo físico, que é o que a gente vê de imediato. O líquido que toma forma, a gente vê que o líquido ele toma forma do vasilhame, a forma do vidro de perfume. Esse líquido que toma forma, mas que também a gente vê, mas ele é um pouco mais sutil, seria o perispírito. E o espírito que é invisível para nós seria o cheiro, o odor que está ali e que é a essência do perfume. A essência do perfume não é o vasilhame, que corresponderia ao corpo físico. A essência do perfume não é o líquido, que corresponderia ao perispírito, porque ele toma a forma do corpo físico. A essência do perfume, a gente sabe, é o odor, é o cheiro, e que é invisível. Esse corresponderia ao espírito. Isso seria um espírito encarnado. Se um desses vidros maravilhosos se quebram, o que ocorre? A analogia ao espírito desencarnado. O vidro quebra, se espatifa no chão, morre o corpo físico. A gente diz, então, que desencarnou. E o que fica? O líquido com odor. Odor, espírito. Líquido, perispírito. Então, ao desencarnar, o espírito leva consigo o perispírito e perece na terra o corpo físico. Próximo slide, por favor, César. O próximo slide também usado nas nossas aulinhas de evangelização, mas também usada nos cursos de Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, algumas oficinas sobre a doutrina, né? Também bem interessante para nos auxiliar, né, a começar a desenvolver a compreensão básica do perispírito. Nós temos no primeiro desenho, né, um corpo físico, né? Depois nós temos um perispírito com a forma exatamente daquele corpo físico. E terceiro ali, onde tem a menininha de rosa, nós temos o que a gente quis simbolizar como espírito, uma forma sutil. Isso também a gente usa muito para uma faixa etária menor. Já a figura ao lado, para nós já adultos, né? A gente tem aí um espírito encarnado, o tríplice aspecto dele, o corpo físico,
O perispírito, que é o intermediário, que está entre o corpo e o espírito, o perispírito com a forma do corpo físico, e o espírito, deve estar um pouco mais difícil da gente poder visualizar. No PowerPoint a gente tem num data show, uma visualização maior, mas aqui muitos de nós estamos, inclusive, com celular. Nós temos o que nós desenhamos como se fossem uns raiozinhos de luz, o espírito, amorfo, sem forma definida. Ele não toma a forma do corpo físico. Quem vai fazer isso é o perispírito. Aqui, César, o próximo, por favor. Nós temos o espírito desencarnado. Nós ainda botamos des em azul e o encarnado em preto. Deixa de ter o corpo físico. Ali nós temos a menininha, desencarnou o corpo físico, morreu fisicamente, a parte orgânica, ficou o perispírito, que continua com a forma que tinha enquanto encarnado, de menininha, do cabelinho amarradinho, a altura e etc., e o espírito. E na outra figura, para nós adultos, o corpo físico pereceu, ficou o perispírito com a forma tomada daquele corpo físico que ele estava habitando até recentemente, e o espírito. Talvez aí dê para ver um pouco melhor que a gente desenhou algo amorfo, o espírito. E no livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 1º, Allan Kardec define para a gente e faz várias considerações a respeito do perispírito. Então, nas questões 94 e 95, os espíritos respondem a Kardec nos dizendo que, por ser o intermediário, o conector que liga o corpo físico ao espírito, o perispírito tem que ser feito, moldado, com elementos, com fluido cósmico universal, retirado do planeta que o espírito irá encarnar. Então, se eu encarno na Terra, o perispírito que eu deverei utilizar para poder usar um corpo físico na Terra deverá ser moldado de acordo com os elementos daquele planeta, no caso nosso, do planeta Terra. Se eu reencarno em Marte, meu perispírito deverá mudar, deverá ser composto, moldado com os elementos do fluido cósmico universal retirado de Marte e não mais da Terra. Falam que aqui na Terra, a gente já falou várias vezes aqui, nós tivemos os exilados de Capela, egípcios e tantos outros sábios que vieram na super, hiper antiguidade, teriam migrado, não acompanharam a evolução de um dos planetas lá da constelação de Capela. Quando eles saíram de lá e vieram reencarnar ou encarnar na Terra, usar um corpo físico de terráqueo, feito com os elementos da Terra, o perispírito deles teve que mudar. Teve que ser moldado um novo perispírito. Como? Por quê? Porque eles iam reencarnar num planeta em condições fluídicas, materiais, diferente do planeta lá da constelação de Capela. Só permaneceria com o mesmo perispírito se o planeta Terra e o planeta de onde eles vieram, lá da constelação de Capela, tivesse fluidos. O fluido cósmico do entorno desse planeta, a matéria exatamente igual. Que não acreditamos, inclusive, do ponto de vista da física, da ciência, não acreditamos que seja exatamente igual. Então, teve que ter essa mudança. Se eu hoje desencarno e vou encarnar num outro planeta, eu também, se as condições materiais do planeta for muito diferentes da Terra, terei que ter um novo
perispírito, né? Por quê? Porque o perispírito é que vai atuar sobre o corpo físico, sobre o comando do espírito. Nós já vamos falar sobre isso. Bom, e interessante que quando o espírito desencarna, deixa o corpo físico, o espírito, se o espírito ainda estiver gravitando em torno, ao redor da Terra, o perispírito dele se mantém. Por exemplo, a gente sabe que o Dr. Bezerra de Menezes, recentemente é décadas, né, gente, hoje em dia, foi convidado por Maria, recebeu um recado de Maria Santíssima para que ele deixasse essa região da Terra. Porque ele já tem condições de avançar. E doutor Bezerra declinou e disse que permaneceria ainda mais um tempo conosco, esse pai, esse querido irmão, nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Então, doutor Bezerra de Menezes, mesmo desencarnado, continua utilizando um perispírito moldado com os elementos do planeta Terra. A hora que ele deixar esse orbe de vez e gravitar outro orbe, encarnando ou não, ele deverá modificar o perispírito que ele vai estar utilizando. César, por favor. Gente, nós fomos... César vai apresentar para a gente agora um slide que a gente, como a gente trabalha com criança, jovem, desde que nós éramos jovens, então a gente está sempre procurando, né, melhorar cada vez mais a didática, porque cada um de nós, né, tem uma forma peculiar de entendimento. Então a gente usa a analogia com perfume, aquelas figurinhas da menininha do corpo humano, do adulto, e agora nós estamos trazendo essa nova analogia, né? Que a analogia, se nós tivermos que ir à Lua, essa foto é uma foto real da NASA, na época em que o primeiro homem pisou na Lua, né? Para a gente viver, mesmo que seja por alguns segundos na Lua, nós temos que ter uma vestimenta adequada. Por quê? Porque as condições físicas, materiais, a gravidade da Terra é diferente, a força da gravidade é diferente da Lua. Então, nós estamos fazendo uma comparação. É como se a Lua fosse um planeta e a Terra outra. Estou na Terra, preciso desta roupa de astronauta? Não. Então, não tenho essa. Tenho outra. Essa eu não preciso. Mas se eu vou usar a roupa que eu estou usando. Se eu resolver ir para a Lua fazer uma caminhada, eu sei que eu vou precisar de uma roupa, uma vestimenta adequada. Para quê? Para que eu possa atuar na Lua. Para que eu possa agir na Lua. Então, eu tenho que vestir a roupa de astronauta. Como é que a roupa de astronauta é feita? É feita para auxiliar ele a não sair flutuando no espaço infinito, ficar preso ali na Lua. E mais, de acordo com o corpo físico do astronauta ou da astronauta. Então, dependendo se a pessoa é mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra, mais musculosa, menos musculosa, a roupa vai ser desenhada. Então, a vestimenta de astronauta é analogia ao perispírito. Para que possa habitar um planeta, ele precisa do espírito que sou eu. Para habitar este momento aqui, este corpo, eu preciso do perispírito. Seria a minha vestimenta e que vai fazer o link entre eu, que sou a alma e o espírito, e o corpo que está visível a princípio a todos nós aqui. Obrigada, César. Então, a gente traz alguns exemplos muito interessantes. Eurípides Barçanufo, nosso querido patrono espiritual, uma mediunidade fantástica. Leiam Eurípides, O Homem e a Missão, livro lindíssimo, de vários casos. E a gente já contou isso várias vezes na Casa da Prece. Eurípides, ele estava dando aula
e de repente ele apagava, aula para crianças pequenas, 10, 11, 7, ele apagava, as crianças ficavam em silêncio e titio Eurípides foi. E onde que estava Eurípides? Naquele momento, na sala de aula, tombado, como se estivesse dormindo sobre a mesa. Mas também, naquele exato momento, Eurípides era visto sobre o seu cavalo, trotando com a sua maletinha de enfermagem para ir fazer um parto. Fazia o parto, shake hands, cumprimentava a mão dos familiares da parturiente, retirava o bebê com as suas próprias mãos e todos viam Eurípides. Aí você pergunta, mas como? Como que o corpo dele estava em 2 lugares? Não. O corpo físico dele estava na sala de aula. E o perispírito dele, então, é que foi visto lá onde fez o parto. O perispírito dele, ele, o espírito, se deslocou, deixou o corpo físico na sala, se deslocou com o seu perispírito, andou a cavalo, a cidade inteira via. A gente frequenta a cidade, que é Sacramento, próximo a Uberaba. Todos falam que o avô, bisavô viam e aí foi passando de geração para geração. São muitos causos que os mineirinhos lá nos contam, os queridos amigos. E ele, então, com o perispírito, ele conseguia, então, fazer o parto, etc, etc, etc. Isso também, gente, ocorre da gente ver perispírito com os desencarnados. O espírito desencarnado, a gente vê quem tem vidência em alguns momentos de pico de estresse, etc., como a gente estuda no livro dos médiuns. Então, quando eu digo eu vi um espírito, eu não vi um espírito. O que eu vi com esses olhos que a terra há de comer é o perispírito dele. Por quê? Porque nós ainda não vemos espíritos. Então, o que nós vemos é perispírito. Em cima disso, tem uma historinha, a gente vai tentar ser rápido, mas o assunto é muito interessante, né? E por ser um tanto quanto complexo, a gente tem que ir recheando com alguns outros elementos, né? Então, o Chico contou que uma vez uma senhorinha se deslocou de ônibus da cidade dela até Uberaba. E porque queria falar com o Chico, esperou horas, conseguiu. Naquela época, que eram aquelas filas enormes. E quando ela chegou até o Chico, ela falou, Chico, meu amigo querido, eu vim aqui te agradecer. Aí, Chico, mas por quê? Porque eu sonhei com você e você me dizia, me dava conselhos, porque eu orei muito pedindo a Deus para resolver uma certa problemática da minha vida nesse momento, e você veio até mim no sonho, Chico, e me disse o que fazer. Eu fiz e as coisas estão melhorando, Chico. Então, muito obrigada. Chico olhou para ela e falou, minha querida amiga, fico muito feliz que as coisas estejam melhorando, mas não fui eu que apareci no sonho para você. Ela era assim, Chico, eu vi você, reconheci sua roupa, sua voz. Ele falou, não, era o doutor Bezerra de Menezes, que moldou o seu perispírito com a forma do Chico. Por quê? O Chico continua dizendo a ela, por que, minha amiga? Se fosse o doutor Bezerra aparecesse para você em sonho, você não acreditaria no que ele estaria te dizendo. Porque você acharia, nossa, mas o doutor Bezerra não iria aparecer para mim em sonho. Mas a mim não, como você tem uma certa amizade, nós estamos sempre aqui e tal, você acreditou que seria eu, mas não fui eu. Então, a gente vê aí que o doutor Bezerra moldou o perispírito. Outra cena interessante, que também a gente sempre está usando, é do filme Ghost, né? Quando o rapaz que desencarna aparece para a moça, tem cenas belíssimas, né? Então, aquilo ali não é ele a essência, é o perispírito. Então, quando encarnado, o espírito, que é uma matéria extremamente sutil, que nem vamos usar o termo matéria, ele não é matéria. O espírito é algo extremamente sutil, que os espíritos dizem, respondem a Kardec no livro dos Espíritos, que nós ainda não temos condições de entender, se tentassem nos explicar. Como
algo tão sutil vai habitar algo tão grosseiro que é o corpo físico. Belíssimo, grosseiro aqui no sentido de matéria, de escala de matéria, né? Como? O espírito que sou eu, preciso me comunicar com o corpo físico, eu preciso de dar comandos, também preciso de receber comandos do corpo, né? É uma via de duas mãos, como a gente já vai ver. Então, o espírito e o corpo precisam de se comunicar. E quem faz essa comunicação, estabelece essa comunicação, é exatamente o perispírito. É como se nós usássemos fio de cobre, como era até recentemente, e ainda tem, no telefone. O telefone fixo, com fio de cobre ou a fibra ótica. Aquilo ali, o fio de cobre ou a fibra ótica seria o perispírito. Eu estaria falando o espírito de um lado e o corpo do outro, né? E por que nós falamos que eles precisam se comunicar e é mão dupla? Tem a comunicação do corpo para o espírito. O corpo envia mensagens através do perispírito para mim, sua alma e espírito. Por exemplo, nas nossas necessidades fisiológicas, né? Ao ser obrigado a prover, eu, o espírito, eu tenho que prover alimentação para o corpo, segurança para o corpo, bem-estar do meu corpo. Então, o corpo faz as demandas dele, que chega até mim. Estou com fome. O corpo precisa comer. Ele manda a mensagem através do perispírito e essa mensagem chega imediatamente a mim. Estou com a mão em algo quente. Rapidamente o corpo avisa. Algo quente. O perispírito passa a informação para mim, que sou o espírito da alma, e rapidamente eu retiro a mão. Então, o corpo passando informações ao espírito faz com que a gente trabalhe, nós, a alma, o espírito, e desenvolva as nossas habilidades, as nossas faculdades intelectuais. E tem a outra via, o espírito passando o recado ao corpo. A informação vem do espírito, passa pelo perispírito e atinge o corpo. Por exemplo, quando a gente quer expressar tristeza ou alegria, né? A gente tem, eu, a alma, o espírito, sinto, tenho que avisar o corpo para que o corpo possa expressar. Se estou triste, choro. Se sou alegre, sorrio. Então, a gente vê que essa comunicação se dá tanto do corpo para o espírito, quanto de mim, da alma, da essência, do espírito para o corpo. E quem estabelece, possibilita a comunicação é o perispírito. Quando é encarnado, como é o meu caso agora, de muitos de nós que aqui estamos nesse momento, o perispírito possibilita ao espírito agir, atuar sobre a matéria, pegar a caneta e escrever. Eu, o espírito, quero escrever algo, né? Mas o perispírito é que possibilita, que dá esse comando final ao corpo. Pega a caneta e escreva, né? Mas eu é que passo a vontade de pegar a caneta e escrever para o perispírito, que vai passar para o corpo. Então, o espírito, que somos nós, que é o princípio inteligente, a gente opera, a gente age, a gente atua sobre a matéria. E com isso, a gente vai auxiliando, ajudando a transformação e o progresso material do nosso planeta, segundo as necessidades físicas do próprio corpo físico, para que o corpo físico continue vivo e a gente continue podendo habitar aqui a Terra temporariamente, né? Quando encarnado, o perispírito se une. Como que o perispírito se une ao corpo físico? Molécula por molécula, átomo por átomo. Por isso o perispírito ele toma a forma do corpo físico. O perispírito ele vai impregnando a formação do corpo físico desde a fase de embrião. Então, desde a fase embrionária, o perispírito já vai impregnando. Ele já traz algumas informações que também serão passadas
para esse corpo físico. A gente pode ver isso numa outra oportunidade, quando falar de planejamento reencarnatório e utilizando algumas obras do André Luiz da série Nosso Lar. Após o desencarne, e até mesmo encarnações futuras, o perispírito pode carregar as semelhanças de uma existência. Vamos traduzir. Tem um exemplo muito interessante de uma das existências do Emmanuel, que já está encarnado, que foi o grande mentor e tutor nessa encarnação de Chico Xavier. O Emmanuel, quando ele teve a encarnação em Roma, de Públio Lentulus, coexistiu ali com Jesus um tempo, o Públio Lentulus, ele reencarna com a aparência do avô, que não coexistiu com ele. O avô já tinha desencarnado há muito tempo. E ali a gente fica sabendo que ele foi o avô dele. Então, ele foi o avô, ele desencarna, o perispírito manteve a forma do avô. Ao reencarnar esse espírito, impregna um novo corpo ainda, com algumas feições da encarnação passada dele, que era de avô dele mesmo. Então é muito interessante. Quando encarnado, o perispírito, ele registra todas as ações do espírito. Por que que registra? Porque ele é o canal, ele é a comunicação entre o corpo e o espírito. Então, ele vai registrar todas as ações do espírito, todas as vontades, todos os bens e o mal quereres de mim, que sou a alma e o espírito. O que que isso pode nos causar na encarnação presente? Doenças tais como câncer e diversas outras doenças psicossomáticas. Encarnações futuras, poderíamos reencarnar com marcas, com manchas no nosso perispírito, como a gente viu o caso daquela senhora que era parteira de abortos no livro e no filme Nosso Lar. Ela estava cheia de manchas. Cada mancha era emocional, ligado aos abortos que ela então praticava, realizava em terceiros. Então, no futuro, e que é o que os gregos diziam, aquela poesia, aquela ode dos gregos que a gente leu, que nasceriam, que carregariam consigo quando desencarnasse as manchas, né? Então, sim, a gente carrega. E quando encarnado, o espírito, que somos nós, precisa também se alimentar. Não é só o corpo físico que se alimenta. Nós, a alma, o espírito, nós precisamos de nos alimentar. Então, lendo um trecho de Richard Simonetti, do livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, Richard nos diz o seguinte: assim como é preciso alimentar o corpo diariamente, é fundamental atender a alma. Pessoas que não alimentam a alma são subnutridas espiritualmente, habilitando-se a tristezas e angústias, em longa infelicidade. É o chamado anemia da alma. Querido Richard Simonetti, maravilhoso, desencarnou de Rio Claro, São Paulo, desencarnou recentemente, mas tem uma obra vastíssima, vocês vão achar muita coisa boa dele na internet, com certeza, e livros maravilhosos. E como é que a gente alimenta a alma, Richard Simonetti? Como que a gente alimenta? Que comida eu preciso de dar para a alma e para o espírito? Jesus, dentre tantos outros grandes irmãos que vieram à Terra, né? Jesus nos deu resposta quando nos disse: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Está em João, capítulo 10, versículo 10. E disse ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, através dos seus ensinos e através dos seus exemplos, nos deixou um roteiro pronto para que nós, a alma, o espírito imortal, estamos apenas de passagem aqui pela Terra, assim como o homem vai na Lua de passagem, para que a gente pudesse alimentar a nossa alma, gente, com o que há de melhor na nutrição espiritual, para que a gente tenha o quê? Saúde mental
e física. Então, para isso, nós devemos traçar um plano de sobrevivência básica, saudável para nós, a alma, o espírito. Começando, primeiramente, disciplinando as nossas emoções. Como diria o outro, vulgarmente falando, segurando o tranco. Fazermos a nossa reforma íntima, mudarmos, meditarmos, refletirmos. Quando fizermos algo que não nos agradar, nos perguntarmos: por que não me agradou? Por que estou me sentindo incomodada ao falar ou agir dessa forma? Ou quando Cicrano ou Beltrano age ou fala comigo dessa forma? Vamos botar para fora o nosso eu velho e vamos trabalhar, construindo um eu novo na nossa reforma íntima, que é um processo longo, mas é um processo. Temos que começar ou continuar. E terceiro, praticando a caridade. Porque quando a gente pratica a caridade, a maior recompensa que a gente tem é o alimento da alma. É diminuir o peso dos nossos desacertos, dos nossos erros. É diminuir em nós, minimizar, atenuar em nós os nossos equívocos, a nossa ignorância, né? Para que a gente possa, então, se libertar. Então, vamos nutrir as nossas almas, disciplinando as nossas emoções, buscando a reforma íntima e o exercício da caridade. Muito obrigado, boa noite, que Jesus permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus.